Olá, turma, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Hugo, língua portuguesa, e nós estamos iniciando uma nova atividade e vamos trabalhar conto. Conto é um texto curto, é narrativo, tá certo? Com elementos descritivos entremeado no texto, né? No decorrer da história. Conto narra geralmente uma história sobre a fala do narrador. O narrador é um elemento importante do conto. São vários elementos que o conto tem, várias características. O narrador, a tipologia narrativa, nós temos os personagens, são poucos, mas eles sempre aparecem no conto. Nós temos o conflito, que é aquele momento da história em que muda a vida dos personagens, gerando um clímax para, no final, termos o desfecho da história, tá certo? Outras características do conto é que ele apresenta sempre um cenário ou lugar, né? Alguns autores falam cenário, outros lugar, que é onde ocorre num castelo, no Brasil, na Inglaterra, numa pequena cidade perdida no Brasil, no Nordeste brasileiro, no Sul brasileiro, na África, enfim. Esse é o lugar ou o cenário, ou às vezes não, o autor daquele conto não situa exatamente uma região, uma cidade, e sim apenas cita que é uma casa grande, uma casa pequena, uma rua, tá certo? Mas sempre tem o cenário presente no conto ou lugar. E a última característica presente no conto é o tempo. O tempo é quando ocorre a história. Ele pode ser linear, né, que a gente chama o cronológico, ou ele pode ser não linear. O que significa? Quando a história é contada do começo, meio e fim, 1990, temos o início de nossa história, tá? O narrador contando aí. Aí nós temos um tempo linear. O não linear é, às vezes, a história, o conto ele começa pelo meio, vai pro começo e, enfim, acaba no desfecho. Então é uma história não linear, tá certo? Nós vamos ler nesse capítulo A Orelha de Van Gogh, é um conto, vocês vão prestar bastante atenção. E todos esses elementos estão presentes nesse conto. Não é um conto difícil, tá? De ler. O autor é o Moacir Scliar, tem a nota de rodapé na página 13, então vocês vão ler um pouquinho sobre o autor para conhecer ele, quem foi, um importante escritor da nossa literatura brasileira, contemporânea, né, atual. Então vocês prestem bastante atenção. E também traz o vocabulário de algumas palavras diferentes, né, que o texto traz, porque quando nós lemos um texto, também tem o aprendizado de novas palavras. Então, sempre que a gente lê um texto, também a gente aprende um novo vocabulário. Isso é importantíssimo no processo de leitura e de aprendizagem, tá certo, pessoal? Daí nós temos lá as informações onde o conto foi publicado, né? E as explicações também do que eu acabei de explicar para vocês, as características do conto. O conto, pessoal, ele pode, às vezes, ser dividido entre conto de fadas, conto narrativo, conto de terror, conto de suspense, alguns autores chamam. Então, assim, vai depender muito de como o autor, né, trabalha aquela narração ali, aquela narrativa. Tá, importante falar sobre o narrador. O narrador sempre está presente no conto, nesse gênero, e o narrador ele pode vir de maneiras diferentes.
ele pode ser um personagem que está ali presente, que conta a história que ele viveu, tá certo? Que ele estava ali de corpo presente naquela história. Ou ele pode ser um narrador que apenas relata, mas ele não participa, ele conhece aquelas pessoas que estão na história, porém as pessoas que estão na história não conhecem ele, muitas vezes, tá certo? Então, quando ele participa da história, nós dizemos que o narrador, ele é um narrador personagem e está em primeira pessoa, né? Ele fala estávamos, vimos, sempre usa verbos na primeira pessoa, do singular ou do plural. E quando o narrador ele apenas conta para o leitor a história, não está dentro da história, nós chamamos ele de narrador observador. Ele está, então, nós dizemos que ele está em terceira pessoa. O verbo geralmente está na terceira pessoa, do singular ou do plural, tá certo? Nessa parte das questões também, das atividades dessa aula, nós vamos trabalhar as classes gramaticais, que a gente nunca vê tudo, né? Nunca termina esse conteúdo, que é um conteúdo extremamente importante de gramática, tá certo? Então, nós vamos ver ali os substantivos e as palavras substantivadas, tá certo? Muitas vezes uma palavra, ela não é um substantivo óbvio, tá certo? Ela pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, por exemplo, começar. Começar é um verbo, tá certo? Eu começo as atividades essa semana, eu comecei a nadar ontem, eu começava a escrever minhas cartas quando eu tinha 7 anos, enfim, então começar é um verbo. Agora, se eu disser as frases assim, o começar de novo sempre requer muita atenção. Então, esse começar, ele está como um substantivo. Por quê? Porque eu tenho o uso de um artigo antes do verbo. Então, eu estou transformando um verbo em substantivo. Então, o começar de novo. Então, a gente não pode confundir, tá certo? Sempre que eu tenho um artigo determinando aquela palavra, eu estou transformando ela em substantivo. Então, nós chamamos ela de palavra substantivada, tá certo? E não é só um verbo, às vezes pode ser um adjetivo também. O azul da sua blusa é lindo. Então, o azul, esse azul é uma palavra substantivada. Ele está sendo transformado em substantivo, apesar de ser uma característica da blusa. Ou seja, ele é conhecido como um adjetivo, porque caracteriza a cor da blusa, tá certo? Porém, nesta frase, nessa composição, ele está substantivado, tá certo, pessoal? E aí nós temos as palavras que geralmente determinam o substantivo, acompanham o substantivo. Os pronomes, né? Seu, sua, eu, meu, minha, tá certo? E os artigos, o, a, uma, os, as, uns, umas, tá certo? Alguns também, um pronome indefinido, qualquer. Então, essas palavras, elas acompanham geralmente o substantivo. Então, prestem bastante atenção, tá certo? Também traz lá no livro a classificação dos substantivos que vocês vão usar para ver as atividades, tá certo? Em comum, próprio. Então, nós já vimos esse conteúdo, quando o substantivo a blusa é um substantivo comum. Agora, se eu digo professor Hugo, é um substantivo próprio, que é o nome de alguém, tá certo? Campo Grande é o nome da cidade, então é um substantivo próprio. Aí nós temos concreto e abstrato. O substantivo concreto é aquele que nós podemos visualizar na nossa mente, tá certo? A imagem, ou nós podemos tocar, mesa, cadeira, casa, carro, ou aqueles que a gente tem a imagem, só que a gente não pode ver, né? Por exemplo,
personagens do folclore, como Saci Pererê, bruxa, fada, são personagens que nós não vemos, nós não podemos tocar neles, porém nossa mente tem a imagem concreta deles, então são substantivos concretos. Já o substantivo abstrato é aquele que nós não temos uma imagem daquilo. Um exemplo mais comum são as nossas emoções: amor, carinho, afeto, ódio, ira, inveja, fome, né? Nossas ações também, né? Nesse sentido. Correr, cantar, todas essas palavras que nós não temos uma visualização na nossa mente, nós chamamos de abstrato. Nós temos também o substantivo simples e composto, né? O simples, quando a gente tem apenas um núcleo, né? Uma palavra, por exemplo, horta, quintal. E o composto, quando nós temos duas palavras juntas: passatempo, beija-flor, girassol, guarda-chuva, guarda-roupa, micro-ônibus, micro-ondas, tá certo? Aí ele é composto. Nós temos também o substantivo primitivo, que são as palavras originais que nós derivamos os derivados. Então, se eu tenho pedra e pedreira, pedra é um substantivo primitivo. Pedreira, pedregulho são substantivos derivados. Homem, homenzinho, homenzarrão. Homem é um substantivo primitivo. Homenzinho, homenzarrão são derivados, tá certo? E nós temos também o substantivo coletivo, aquele que informa um grupo de substantivos, tá? Por exemplo, estrela é um substantivo comum. Quando nós temos constelação, é um substantivo coletivo, que indica muitas estrelas, tá certo? E assim por diante. Manada, tá certo? Colmeia, entre outros. Cardume, né? De peixes. Então, vocês vão verificar ali os substantivos. E a flexão dos substantivos, que nós temos quando o substantivo flexiona em gênero, se é masculino ou feminino, né? Menino, menina. Então, nós temos a flexão de gênero, masculino ou feminino. Nós temos a flexão de número, singular e plural. Então, rua é um substantivo, é uma flexão de número no singular. Ruas está no plural, então é uma flexão do substantivo de número. E o grau, aumentativo e diminutivo. Se eu tenho peixe, peixinho, peixão. Peixe é um substantivo, né, comum. Peixinho, nós temos então um diminutivo desse substantivo, e peixão, um aumentativo, tá certo? Todos os conteúdos importantes que vocês já aprenderam no decorrer da vida escolar e que nós sempre estamos retomando, porque são essenciais e fundamentais para o nosso aprendizado. Então é isso, pessoal, para essa atividade. Eu conto com vocês. Obrigado.